Esse anime de romance te conquista muito fácil no começo, mas ao mesmo tempo, ele já começa com uma ideia meio absurda, porque a história gira em torno de dois personagens, que foram trocados na maternidade, e anos depois, descobrem isso. Só que em vez de parar por aí, as famílias simplesmente decidem que os dois devem se casar. E sim, é estranho, mas o mais curioso é que funciona, porque mesmo com essa premissa meio confusa, o anime consegue fazer você se envolver logo nos primeiros episódios, principalmente por causa dos personagens. O Nagi, por exemplo, não é só mais um protagonista qualquer. Ele tem uma relação muito forte com a família, ajuda os pais, se importa com a irmã, e você realmente sente que aquilo é uma família de verdade. E isso faz muita diferença, porque em muitos animes desse tipo, os pais praticamente nem existem. Aqui não. Eles fazem parte da história e ajudam a construir tudo o que acontece. E esse é um dos primeiros pontos que fazem o anime parecer diferente. Outro detalhe que chama a atenção é como ele trabalha as relações logo no começo. Nada é jogado de forma forçada. Tudo vai sendo construído aos poucos. Você tem a Erika, que no início nem quer saber do Nagi. O próprio Nagi também não quer esse noivado. Mas os dois são obrigados a conviver. E é aí que começa a dinâmica entre eles. Ao mesmo tempo, entra a Hiro, que já cria um interesse direto no protagonista. Só que existe um bloqueio entre os dois. E isso já cria um conflito interessante. E no meio disso tudo, ainda tem a Sati, que começa como irmã, mas aos poucos dá sinais de que pode existir algo além disso. E é justamente essa mistura que prende, porque não é um romance simples. É um conjunto de relações que vão se cruzando e criando várias possibilidades. E o anime sabe usar isso muito bem no começo, principalmente nas interações. Quando o Nagi começa a morar com a Erika, quando eles vão se conhecendo melhor, quando surgem aqueles momentos que fazem você pensar, talvez aqui realmente tenha algo. Ou até pequenas falas, pequenas atitudes, que deixam tudo mais ambíguo. E isso é muito bom, porque você não sabe exatamente para onde a história vai. E isso faz você continuar assistindo. Além disso, o anime também trabalha bem algumas histórias paralelas, coisas que ajudam a dar mais profundidade, como a Erika tentando entender a própria vida, a questão da solidão dela, mesmo sendo popular, ou até o esforço da Sati para entrar naquele novo ambiente. Nada disso tira o foco principal. Pelo contrário, ajuda a deixar o mundo mais vivo. E é por isso que nos primeiros episódios, você realmente acredita que esse anime vai ser diferente, que ele não vai cair no mesmo padrão de sempre, que ele vai desenvolver tudo isso de forma mais bem construída. Só que é exatamente aí que começa o problema. Depois desse começo, o anime realmente parece que vai seguir por um caminho muito bom, porque tudo começa a evoluir de forma natural. O que era só um noivado forçado vira convivência. E essa convivência começa a mudar a relação entre os personagens, principalmente entre o Nagi e a Erika. No início existe aquela resistência, aquela rejeição dos dois lados. Mas aos poucos, isso vai mudando. Eles começam a se entender melhor, a criar uma conexão, mesmo que de forma meio indireta. E é aí que o anime te prende ainda mais, porque ele te faz acreditar que esse relacionamento pode funcionar. Ao mesmo tempo, a relação com a Hiro também continua avançando, mesmo com as limitações, mesmo com os obstáculos. Os dois ainda têm momentos que reforçam esse interesse, e isso mantém o conflito ativo, porque você começa a se perguntar:
com quem ele realmente vai ficar. E o anime trabalha bem isso. Ele não entrega uma resposta fácil. Ele cria dúvidas. E quanto mais você assiste, mais você entra nesse jogo. E no meio disso tudo, as outras relações continuam acontecendo. A Sati continua ganhando espaço, mostrando mais sentimentos, criando novas situações. E as histórias paralelas continuam ajudando. Nada parece parado. Nada parece perdido. Tudo ainda está caminhando. E é por isso que até aqui, o anime ainda parece promissor. Ainda parece que tudo isso vai levar para algum lugar. Só que tem um momento específico que muda completamente essa sensação. E esse momento é ali por volta do episódio 12. Porque é nesse ponto que o anime começa a quebrar aquilo que ele mesmo construiu. Você começa a ver situações que não fazem muito sentido, personagens que agem de forma contraditória, e decisões que parecem ir contra tudo que foi desenvolvido até ali. E a partir daqui, a história começa a perder direção. Agora, se você curte esse tipo de anime de romance e gosta de ver análise direta assim, já deixa o like e se inscreve aqui na Dinastia Animes. O canal ainda está crescendo, e muita gente que assiste ainda não é inscrita. Então, se você está curtindo o vídeo até aqui, não custa nada dar essa força, porque isso ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdo assim. E depois desse ponto, as coisas começam a ficar realmente estranhas. Porque o que antes parecia um romance com direção, começa a virar algo completamente inconsistente. E é exatamente aí que o anime começa a se perder de verdade. Porque depois desse ponto, tudo aquilo que estava sendo construído simplesmente começa a perder sentido. Os personagens começam a agir de forma totalmente contraditória. A Erika, por exemplo, tem momentos claros de ciúmes. Mostra que existe algo ali. Mas logo depois, ela simplesmente ajuda o Nagi a se aproximar de outra garota. E isso quebra completamente a lógica. Porque não existe uma continuidade emocional. Não existe uma evolução clara. As coisas simplesmente mudam, sem explicação. E não é só ela. Outras relações também começam a ficar confusas. A Sati muda de comportamento. As interações perdem consistência. E tudo começa a parecer meio desconectado. O que antes era um romance com direção, vira quase um harém sem foco. E o maior problema é que a história principal praticamente para. Você não tem mais avanço real. Não tem progressão. Não tem aquela sensação de que algo importante está acontecendo. Fica tudo repetitivo. Situações parecidas. Conflitos que não levam a lugar nenhum. E decisões que não têm consequência. E isso pesa muito. Principalmente porque o anime tem 24 episódios. Se fosse mais curto, talvez funcionasse melhor. Mas nesse formato, começa a ficar cansativo. O que ainda salva em alguns momentos são as histórias paralelas. Alguns arcos ainda são interessantes. Algumas ideias ainda funcionam. Mas o foco principal, que é o romance, simplesmente não evolui. E quando chega no final, a sensação é ainda pior. Porque não tem impacto. Não tem conclusão. Não tem aquele momento que faz você querer ver mais. Parece só mais um episódio qualquer. E isso é complicado. Porque depois de tudo que o anime construiu no começo, você espera algo maior. Algo que justifique a jornada. Mas isso não acontece. E no fim das contas, A Couple of Cuckoos não é um anime ruim. Ele tem boas ideias, personagens interessantes e um começo muito promissor. Mas ele se perde no meio e não consegue entregar aquilo que prometeu. Se tivesse mantido a mesma direção do início,
poderia ser facilmente um dos melhores do gênero. Mas do jeito que foi, fica aquela sensação de oportunidade desperdiçada. Ainda assim, vale a pena assistir? Vale! Principalmente se você gosta de romance e não se incomoda com uma história que não evolui tanto. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você gostou desse anime? Ou também sentiu que ele se perdeu? Comenta aqui embaixo. E se você curte esse tipo de análise mais direta, já se inscreve no canal, porque tem muito anime interessante pra gente comentar por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.